Eu vou tomar a liberdade aqui de trazer algumas reflexões, como foi proposto pela organização, sobre os efeitos das tecnologias e da inteligência artificial nas organizações e no mercado, para que depois eu possa compartilhar a palavra com os meus colegas e para que possamos debater. Por favor, perguntas, aqueles que estejam participando conosco, por favor, enviem no chat com o direcionamento de quem gostaria que respondessem e faremos aqui um diálogo bem rico. Bom, a primeira provocação que eu trouxe é sobre a dança das cadeiras que a tecnologia tem proporcionado, especialmente as tecnologias digitais e a IA. Se nós pegarmos as 10 empresas mais valiosas do mundo em só 10 anos, 70% da lista deixou de figurar entre as 10 empresas mais valiosas do mundo. Basicamente, tudo que era petróleo, banco, bens de consumo, deixou a lista e nós tivemos a subida, o protagonismo das empresas de tecnologia, de IA, de ecossistemas digitais. Não tem sido muito diferente na lista das 500 maiores da Fortune. Aqui uma pesquisa que estudou as 500 maiores empresas ao longo de 2 décadas, demonstrou que mais de 50% delas, na realidade 52% delas, praticamente desapareceu. Ou porque realmente vieram à falência, ou então seu valor foi tão diminuído que elas acabaram absorvidas por outros grandes players. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de uma grande transformação em que nós vemos gigantes como, por exemplo, a NVIDIA, que hoje é o núcleo, digamos assim, de toda a orquestração desse ecossistema junto de OpenAI e outras, assumindo pela primeira vez na história o topo da lista, valendo mais de 4 trilhões de dólares, assim como a gente vê o ingresso na lista, ali entre as 10 mais valiosas do mundo, de uma biotech como a Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, mas uma empresa super longeva de 148 anos de existência, que sempre foi muito ambidestra. Ou seja, tecnologia por trás de tudo, tanto digitais como não digitais, e um novo jogo sendo equalizado. Fato é que existe uma inexorabilidade, que é a necessidade de reinvenção, a necessidade de visão e de ambidestria de todas essas empresas, porque os ciclos de sucesso têm sido cada vez mais curtos, os ciclos estratégicos têm sido cada vez mais curtos, e as empresas estão tendo que investir tanto para o curto prazo como para o médio e para o longo prazos, de maneira paralela. Isso nós chamamos de ambidestria, promovendo mudanças revolucionárias, muitas vezes pautadas por tecnologias digitais, que promovam novos ciclos de geração de valor. Não é à toa que empresas Big Techs chegam a investir mais de 20% da receita total em P&D, desenvolvimento de inovações, patenteamento e depois o go-to-market, senão elas não conseguem fazer o que justamente o professor Michael Tuchman, da Harvard Business School, chamava bastante a atenção. Elas não conseguem fazer esse equilíbrio entre o sucesso e a entrega de resultados no hoje, com a pavimentação do médio e do longo prazos de maneira consistente. Isso é uma grande preocupação que nós temos que ter, e o mercado da tecnologia, especialmente devido à IA, tem sofrido com essa inexorabilidade de uma maneira muito rápida. Eu trouxe aqui um exemplo da Accenture, que acaba de demitir 11 mil pessoas, tem visto o seu core business de consultoria ser fortemente disruptado pelos agentes de IA, ainda mais agora com o crescimento dos multi-agentes, os RAGs e a redução das alucinações de sistemas, de modelos de linguagem como esses, também os Small Language Models, e ela deixa claro, só permanece quem aprender inteligência artificial, ou seja, ela entende que isso passa a ser, na simbiose humano-tecnologia, parte central da entrega da sua proposta de valor. E coisas surpreendentes têm ocorrido nos mais variados modelos de negócio. Por exemplo, em junho desse ano, pela primeira vez, um Tesla se auto-entregou. Saiu autonomamente da fábrica, dirigiu por 30 quilômetros, chegou à porta do cliente que o havia adquirido online e mandou uma mensagem de que estava ali à disposição do seu novo dono. Ou seja, se nós passarmos a refletir, e isso aqui nada mais representa do que uma inteligência artificial super sofisticada, com amplo sensoriamento, capacidade de hardware
muito intensa, embarcada em um veículo autônomo bem sofisticado. Isso gera disrupções diversas na cadeia da mobilidade, seja nos concessionários, seja no pós-venda, seja nos executivos de venda. Isso realmente é uma coisa que gera disrupções. E a mesma coisa está acontecendo em todos os setores, inclusive com a saúde, quando, por exemplo, a Apple faz uma prova de conceito em que o Apple Watch, pelo monitoramento dos dados e a mudança do padrão de comportamento dos sinais vitais do corpo feminino, consegue detectar a gravidez com 92% de precisão, antes mesmo da pessoa ter sido exposta ali a sintomas ou, eventualmente, ensaios clínicos, exames clínicos. Obviamente, tem muitas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, isso demanda responsabilidade, demanda conhecimento do que está por trás dessas ferramentas, e isso é algo que as empresas estão tendo aí o desafio de gerir. Nós passamos da fase em que o desafio era a tecnologia per se, ou então pessoas preparadas, isso está em franco avanço. No momento, o que mais se discute são os limites decisoriais, a ética, a regulação tramitando no nosso Congresso, à luz da EBIA, à luz do Plano Nacional de Inteligência Artificial, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, entre outros. Mas aqui estão dois exemplos que ilustram. Primeiro, o caso dos hackers que há pouco tempo invadiram o sistema de Banking as a Service e acabaram roubando mais de R$ 1 bilhão, e isso foi também, em parte, por uma vulnerabilidade humana. Então, isso conectado, inclusive, com as questões de cibersegurança, em que mais de 90% dos ataques são dirigidos aos humanos e não aos sistemas, nós estamos exercitando uma nova equação humano-tecnologia, sim, com relação à IA. E, do lado direito aqui, eu cito recrutamento e seleção. Para aqueles que se interessarem, deem uma olhada nas notícias dos últimos dias. Os candidatos a vagas estão aprendendo como, entre aspas, enganar ou induzir as inteligências artificiais que estão trabalhando em recrutamento e seleção, escondendo nos seus mini CVs, nas mini bios, nos resumês e nos perfis, ou em letras miúdas, ou então em outras cores, ordens para que os agentes de IA os coloquem nos primeiros lugares dos processos seletivos, por exemplo, assim como outras ordens para que destaquem as competências que eles têm, o matching com a vaga, efeitos ocultos que estão, entre aspas, hackeando os próprios processos de recrutamento e seleção que adotaram a IA. Fato, para nós caminharmos aqui para a finalização das minhas reflexões, envolvem que o World Economic Forum, por exemplo, nos provoca no Job Reports desse ano, que saiu em janeiro, que potencialmente 86% dos modelos de negócio podem ser reconfigurados até 2030. Ao mesmo tempo, a previsão é do encerramento de algo como 92 milhões de vagas pelos efeitos da IA, não só generativa, mas os demais tipos também, mas, ao mesmo tempo, a criação de mais de 170 milhões de novos empregos. Essa dinâmica e essa velocidade fazem com que mesmo países como Singapura e empresas ultradesenvolvidas que existem nesse país, que, por sinal, é o primeiro em competitividade no mundo, o primeiro em educação, mesmo países como Singapura nuclearam iniciativas de recapacitação, de upskilling, reskilling de sua população para a construção de futuros. Eles mesmos notaram que os profissionais acima dos 40 anos não estavam preparados para essa nova economia AI-based, suportada por dados, por inteligência analítica, artificial e em simbiose com o ser humano. Então, para nós, como profissionais e organizações, eu deixo 3 provocações. Que nós exercitemos mais o nosso lifelong learning, o aprendizado contínuo, de maneira intensa, de maneira intencional e com a capacidade de ousar com responsabilidade, obviamente, mas com agilidade. Pois nessa velocidade, ainda mais no ecossistema de transformações digitais, eu tive a oportunidade de presenciar o lançamento desse livro do Gary Shapiro, que é o CEO da CES, no comecinho desse ano nos Estados Unidos, e ele traz uma provocação muito grande. Com essa efervescência, essa velocidade, desde que com responsabilidade e ambidestria, muitas vezes nós precisamos pivotar as nossas organizações,
Caso contrário, elas sucumbirão. Então, o título Pivot or Die é bastante provocativo, mas ele traz a nós uma responsabilidade muito grande no sentido de reinvenção das nossas organizações. Agradeço pela atenção de todos, espero que as reflexões ajudem